Amém, gente? Vocês estão felizes mesmo com Jesus nessa noite? Você pode aplaudir o Senhor novamente? Para quem que foi essa salva de palmas aí que vocês deram? Deve ter sido para mim, né? Aplaude Jesus agora. Ele merece mais. Olha para quem está perto de você, dá um sorriso grande para essa pessoa. Dá um sorrisão mesmo, tá, gente? Quebra esse gelo em nome de Jesus. Dá um sorriso e fala assim, agora. Só escutei a Patrícia falando, agora é hora da palavra. Gente, estou com a oportunidade de compartilhar algo do coração de Deus para o coração de vocês nessa noite. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Esdras, no capítulo 7. Pessoal da mídia, se puder colocar um fundo musical para a gente aí, por gentileza. Gente, eu ganhei uma bala de presente. Quem será que foi a pessoa misteriosa que deixou aqui? Achou no chão? A Deus enviando a bênção. Pessoal, eu quero que vocês fiquem muito à vontade no ambiente do culto dessa noite, que a gente está no culto jovem, amém? E nós, os jovens, nós temos força, né, Igor? Nós temos alegria, né, Dimas? Nós temos energia, né, Ana Júlia? Nós temos o Espírito Santo. Esdras, capítulo 7. Quem achou, diga amém. Gente, só antes de eu começar a falar um pouquinho sobre esse personagem que a gente vai abordar hoje, quem é que consegue lembrar qual foi o último tema que eu trouxe um tempinho atrás? Lembra, Michele? Eu falei de Neemias, tá certo. Vocês lembram o tema? Ninguém lembra, gente? O último tema que eu tive a oportunidade de ministrar foi executando uma grande obra. Fala comigo, executando uma grande obra. Quando eu vou ministrar, normalmente eu gosto de interagir muito com vocês, tá? Então vocês vão usar muito a língua nessa noite. Hoje nós vamos falar de um personagem que é bem próximo de Neemias naquele tempo. Eu até cheguei a citar na última vez que eu ministrei que tem alguns livros na Bíblia que eles são muito próximos uns dos outros em questão de contexto, em questão de história. Hoje nós vamos falar de um homem que exerceu um papel muito importante do lado de Neemias naquele tempo e naquela obra. Nós vamos estar falando de Esdras. Fala comigo, Esdras. Quem conhece o livro de Esdras aqui, levanta a mão. Ninguém leu o livro de Esdras ainda, gente? O Wesley já leu, a irmã aqui na frente já leu. Vamos ver se vocês sabem, Esdras é um livro do Antigo ou do Novo Testamento? Antigo ou Novo? Tá certo, é isso mesmo. Para quem não teve a oportunidade de ler esse livro ainda, eu incentivo você a estar lendo em casa. Amém? É o livro que nós vamos estar abordando nessa noite. E diz assim, a partir do versículo 1 no capítulo 7. Quem não tiver com Bíblia pode acompanhar ali. Passados estes acontecimentos, na época do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, viveu um homem chamado Esra ben Seraia. Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. Pode passar. Filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, tem uns nomes difíceis, né? Filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abzua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras
veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém, no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Somente até aí por enquanto, feche seus olhos. Respira fundo. Com seus olhos fechados, peço ao Espírito Santo que ministre com você nessa noite. Não se permita distrair com outras coisas. Esteja atento, esteja atenta àquilo que o Senhor reservou para nós. Espírito Santo, nós consagramos ao Senhor esse ambiente que já é um ambiente de adoração desde quando chegamos aqui. Eu declaro o coração de cada um aqui, Pai, como terra fértil, para receber essa palavra nessa noite. Eu declaro que o inimigo não terá poder de roubar as sementes que serão plantadas no mundo espiritual. Repreendemos distração, repreendemos medo, repreendemos qualquer tentativa do inimigo de assaltar esses jovens no mundo espiritual de alguma forma. Declaramos aqui corações transformados, histórias transformadas, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Olha para o coleguinha do lado e fala assim: você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Aleluia. Gente, vocês perceberam que nesse texto que a gente acabou de ler, a descendência de Neemias, ela é de Esdras, é um pouquinho grande, não é? Foi falando de nome em nome até chegar no sacerdote Arão. Eu quero trazer para vocês algumas curiosidades a respeito de quem foi Esdras naquele tempo, como a gente acabou de ler. O nome Esdras significa, do hebraico, Jeová ajuda. Esdras, ele era um sacerdote e um escriba. O personagem Neemias, que foi o abordado anteriormente, ele era copeiro. O que era o copeiro, Patrícia? Hã? O que era o copeiro, Michele? Também. Eu vou interagindo com vocês. O que era o copeiro, Igor? Gabriel. Copeiro, o que era? O copeiro, gente, tinha a missão de experimentar toda a comida que vinha na mesa do rei antes dele. Se tivesse veneno ali, o copeiro morria e o rei não. Olha que situação. Diferente de Neemias, Esdras, ele era sacerdote e escriba, ele era da descendência de Arão. E por ser escriba, ele tinha muito entendimento das leis, ele conhecia todos os mandamentos de Deus naquele tempo e se aplicava a estudá-los. Ele foi enviado a Jerusalém em 458 a.C. por Artaxerxes. Esse nome é um pouquinho difícil, né? É o nome do homem que estava como rei naquele período. Vou contextualizar um pouco para vocês. Tanto os livros de Esdras quanto Neemias, Ageu, Zacarias, entre outros, retratam um momento em que o povo de Israel estava vivendo um período de exílio. Deus havia permitido que outros povos viessem e levassem o povo cativo. Então, parte permaneceu em Jerusalém, parte foi levado cativo. E muitos ficaram espalhados em reinos, por exemplo, Assíria, Babilônia, Pérsia. Esdras, por exemplo, ele foi um homem que ele viveu essa situação de exílio e ele vivia na corte persa. Pensa só, você ser tirado da sua terra natal, do seu lugar de origem, ser mandado para um lugar que você não conhece ninguém. Hein, Marilda? Te tira do jockey, te tira de Juiz de Fora, te leva para uma cidade, uma terra que você não conhece.
uma língua diferente, uma cultura diferente, e ali você precisa manter o teu coração firmado naquilo que você já conhecia aqui, a respeito do Deus que você serve. E foi o que aconteceu com esse homem Esdras. Esdras se deparou com uma cultura totalmente diferente da que ele estava habituado, da que ele estava acostumado. Mas ele não se perdeu em meio a isso. Continua comigo do versículo 8 no capítulo 7. Diz assim: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No 1º dia do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês. Porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Todo mundo olhando para mim aqui rapidinho. Quem quer viver coisas grandes aqui em Deus? É pouca gente que levantou a mão, hein? Quem quer viver coisa grande em Deus aqui? Ah, isso mesmo. Quer viver grandes propósitos? Esdras estava começando a viver um grande propósito na vida dele. Vou explicar para vocês. Aconteceram algumas situações antes desse capítulo de oposição. O que era isso? O povo queria reconstruir o templo de Jerusalém. O templo havia sido destruído. E infelizmente esse povo se deparou com opositores daquela obra que não queriam que o templo fosse edificado. Só que os profetas continuaram a animar o povo naquele tempo, incentivar o povo a dar continuidade àquela construção. Então Esdras, na sua posição, no cargo que ele ocupava naquele reinado, ele como intercessor, esteve em oração por toda aquela situação que estava acontecendo. É igual quando acontece alguma coisa na sua vida, você se depara com uma situação difícil, você começa a orar. E então Deus começou a mover o coração deste rei que a gente citou o nome, do Artaxerxes. Deus começou a mover as circunstâncias ao ponto de que até mesmo um rei antes dele desse permissão para que os israelitas continuassem construindo o templo. Então o rei, que já estava movido em questão a quem era o Deus de Israel, ele chama Esdras. Ele fala assim: Esdras, eu vou te enviar para Jerusalém. Eu vou te enviar para Jerusalém, você como escriba, como conhecedor da lei do seu Deus, você vai chegar lá e você vai fazer uma investigação, uma supervisão, você vai averiguar como aquele local está. É igual quando acontece quando a gente é enviado para poder fazer uma revisão, não é verdade? Marido da professora, né? Igual quando você vai fazer revisão de prova, de atividade, você vai verificar se está tudo certinho ali, né? Com Esdras era a mesma coisa. Ele estava recebendo, gente, algo muito grande da parte do próprio Deus, movendo outras autoridades naquela ocasião. Ele estava sendo colocado na posição de um líder. Alguém que ia pegar o povo dele, que estava vivendo um exílio, e voltar para Jerusalém. Eram sonhos concretizando. O povo que estava vivendo como escravo na Pérsia poderia voltar para Jerusalém juntamente com ele. E o que me chamou a atenção em torno desse personagem que a gente está abordando hoje, desse homem, é o que foi acontecendo até ele ocupar essa posição de importância, né? Às vezes a gente, por exemplo, vê alguém sendo muito usado aqui na plataforma, ou aqui na igreja, ou em outros lugares, e a gente muitas das vezes não se pergunta o que aquela pessoa viveu, ou às vezes vive, para poder exercer o seu ministério com tanta excelência, não é verdade? Seja quem prega, seja quem canta, seja quem profetiza.
até Esdras ocupar este papel de liderança, de poder ir até o povo dele e reformar o que era preciso, algumas coisas muito importantes aconteceram. O primeiro tópico que eu anotei é: Esdras se aprofundou em conhecimento e manifestou isso em testemunho e exemplo. Eu havia me esquecido de citar o tema da nossa ministração de hoje. O tema que Deus já está tratando conosco é conhecimento e reforma. Fala comigo, conhecimento. Fala um pouquinho mais forte, gente. Vocês não almoçaram hoje, não? Conhecimento. Eita glória, é assim que nós gostamos. Conhecimento e reforma. Eita glória. Ainda há pouco eu falei que Esdras era conhecedor da lei de Moisés, não é verdade? O que Esdras fez durante o tempo que ele passou na corte persa? Ele estudava isso aqui, ó. Naquele tempo não era a Bíblia. Ele estudava a lei de Moisés. Ele se aplicou em conhecer a Deus, conhecer o Deus que ele servia. Vou explicar uma coisa para vocês. Os sacerdotes naquela época, eles tinham uma função muito importante. Eles tinham uma função como a nossa aqui na igreja, eles eram ministros do Senhor. E eles conduziam os momentos de adoração. Esdras tinha esse papel. E o escriba, ele aprofundava em conhecimento da lei, conhecimento da palavra, conhecimento das escrituras. Então ele foi se aprofundando durante todo o tempo que ele passou no exílio. Por que eu quis falar desse tópico de aprofundamento? Levanta as mãos, por gentileza. Quantos têm o hábito de ler a palavra todos os dias? Quem lê a palavra algumas vezes durante a semana? Não precisa ter vergonha, a gente pode levantar. Quem lê a palavra muito de vez em quando? Quem lê a palavra só no fim de semana? Então, né? Dá glória a Deus então aí. O que acontece, gente? O Senhor nessa noite, Ele está nos chamando, como havia dito anteriormente, para um aprofundamento, para uma profundidade nas Escrituras. O rei virou para aquele homem e falou assim: olha, eu sei que você conhece o seu Deus. Um rei de outro povo falando isso: você tem conhecimento do seu Deus. Você conhece a lei do seu Deus e você vai ser capaz de reformar o que for preciso quando você chegar lá. E aí eu deixo uma reflexão para você. Você conhece o seu Deus? Você conhece o seu Deus, Esther? Conhece o seu Deus, Igor? Conhece o seu Deus, Mariane? Você conhece a palavra? Muitas vezes nós queremos coisas grandes, mas nós não fazemos o básico. Lembra que eu havia perguntado quem queria coisas grandes aqui? Você já parou para poder pensar nos processos que você precisa passar para exercer essas coisas? Às vezes você quer ser missionário, às vezes você quer ser um pregador, às vezes você quer ser um ministro de louvor, igual a galera que está ali atrás, olha lá os amados, lá os músicos. O que você deseja ser e o que você tem feito, o que você tem cultivado para isso. Tem uma frase que diz o seguinte: construa uma história com Deus no secreto, para depois Ele construir uma com você em público. Eu vou até repetir essa frase, se você quiser anotar, você pode anotar.
Construa uma história com Deus no secreto primeiro, para depois Ele construir com você em público. Porque muitas das vezes nós queremos ser em público, diante de todos, algo que nós não somos no secreto com Deus. Nós queremos ocupar posições e fazer coisas sem ter conhecimento correto de quem Deus é e daquilo que se passa no coração dele. E assim foi com Esdras. Esdras tinha esse conhecimento. Jesus. Algumas pessoas aqui o Espírito Santo está ministrando fortemente nessa noite. Porque nós temos vivido uma era de muita informação, a informação o tempo todo. A informação te bombardeia o tempo todo. É internet, é vídeo, é Instagram, é o que o outro fala, é a televisão, é a rádio. Chega muita informação. Chega muito entendimento e muitas das vezes entendimento incorreto. Não sei se você sabia, mas entendimento e conhecimento são duas coisas muito diferentes. O entendimento está muito no campo daquilo que eu e você controlamos, ou compreendemos no nosso raciocínio. O conhecimento, ele vai além. Por isso que Paulo, quando ele ministra para a igreja de Colosso, ele fala de uma paz que excede todo entendimento. Sabe aquelas situações que você se depara, que você não está entendendo nada? Você faz todo o esforço para entender, você quer, porque quer entender o que está acontecendo à sua volta e você não consegue. O conhecimento de Deus te leva além desse entendimento. Ele te leva além. Fala comigo, conhecimento é diferente de entendimento. O Espírito Santo está ministrando sobre conhecimento para nós. Conhecimento. No livro do profeta Oséias, usado por Deus, ele chega a dizer o seguinte: olha, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quantas vezes, jovens, às vezes ao longo do nosso dia, o inimigo consegue nos confundir, nos enganar com pequenas coisas, porque está nos faltando conhecimento. Não é verdade? E eu vou falar de coisas assim, que pode parecer pouca coisa, mas tem muita importância. Às vezes você não tem conhecimento de quem você é em Deus. Às vezes você não sabe aquilo que Deus deixou escrito na palavra para você. Às vezes você não sabe o que Deus te prometeu, quais são as coisas que Ele te confiou para você fazer. E aí às vezes você, e eu digo isso porque isso já aconteceu comigo, a gente se deixa levar por qualquer coisa que falam conosco lá fora. Por qualquer palavra destrutiva e negativa que nos defina. Mas eu declaro que o seu coração se encherá do conhecimento de Deus nessa noite. Não só nessa noite, mas nos próximos dias também. O seu coração será cheio do conhecimento de Deus. Coloque em prática a leitura da palavra, jovem. Rapaz e moça que está aqui, ministro. Leia a palavra. Pega este livro aqui, ó. Às vezes você não leu a Bíblia toda ainda. Pega dos evangelhos. Pega a parte da história de Jesus. Ah, mas eu não gosto de ler. Tem hábito que realmente é difícil de ser criado, mas com persistência você consegue. Nem que seja 2 capítulos por dia, 1 capítulo. Ana Júlia, posso te pegar de exemplo? Levanta a mão para todo mundo te ver aí. Levanta a mão mais alto, em nome de Jesus. Isso. Gente, essa mocinha que está aqui na frente, ela tem o hábito de fazer devocional todos os dias. Não é verdade, minha filha? E ela tem um caderno. E ela, um tempo atrás, até estava postando muitas fotos desse caderno dela. Um caderno onde ela anota tudo aquilo que ela entendia dos textos e o que Deus estava falando com ela. É um exemplo para que nós possamos colocar em prática todo dia.
Porque quantas das vezes a nossa Bíblia fica fechada a semana inteira, no domingo a gente abre ela, e às vezes é até a do celular. A exortação é para que a leitura da palavra e a prática sejam feitos em nome de Jesus. Amém, gente? Aleluia. Romanos 12, no versículo 2, Paulo ele fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Às vezes a gente se conforma muito com as coisas que a gente ouve lá fora, não é verdade? Com a cultura, com as coisas que nos são oferecidas, mas esse homem aqui, ele não se conformou com aquela cultura, não. Ele estava rodeado de coisas diferentes do que ele estava acostumado a viver, mas ele manteve o olhar dele em quem ele servia. Transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Que o conhecimento de Deus transforme o teu jeito de ser, o teu jeito de agir, a tua forma de pensar. Gente, o segundo tópico é: Esdras cultivou um bom caráter e se uniu a outros homens visando o propósito. Vem comigo no capítulo 8 de Esdras, está no mesmo livro. Esdras 8, versículo 15. Podemos ler? Diz assim: eu os reuni junto ao canal que corre para Ava e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, o líder de Casífia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e a seus parentes, os servidores do templo em Casífia, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. Para aí um pouquinho, contextualizando, a parte histórica desse texto. Esdras reuniu todos os exilados nesse canal chamado Ava, com certeza tinha algum rio ali por perto. Ele estava organizando eles para poder voltar para Jerusalém. Só que como Esdras sabia que ele iria iniciar uma reforma, ele precisava contar com gente sábia e conhecedora de quem Deus era, não é verdade? Ele viu que entre os exilados não tinha nenhum levita. Então ele rapidamente fala assim: olha, manda buscar os levitas. Manda chamar aqueles que servem no templo. Então todos eles vieram. Esdras, como sacerdote, sabia a importância que a adoração tinha para o povo de Israel. Assim como hoje nós temos conhecimento de como a adoração é importante para nós. Vocês puderam observar no texto que ele convocou homens que serviam e homens que eram sábios. Então eu deixo para você a seguinte pergunta: a quem você tem se unido nesse tempo? Com quem você tem escolhido caminhar? Existe uma diferença entre união de propósito e união de sentimento. Fala assim comigo: união de propósito, união de sentimento. A união de sentimento, ela é composta de pessoas que estão com o coração ferido e distorcido. Vou explicar para vocês o que é uma união de sentimento. Eu não gosto da Patrícia. Misericórdia. Eu não gosto da Patrícia. Eu não vou com a cara dela. A Esther também não gosta. Fica em pé rapidinho. Anda, em nome de Jesus, a preguiça está repreendida na tua vida. Vem cá. Eu vou me unir com a Esther, que também não gosta da Patrícia, para poder falar mal dela, denegrir a imagem dela. Repreendido mesmo, em nome de Jesus, é exemplo. Atrapalhar a jornada ministerial dela.
Isso é união de sentimento. Agora, a união de propósito, não. A união de propósito é a Esther ama a vida da Patrícia. Eu também amo. A gente se une, vamos embora, em nome de Jesus. Para poder fazer o bem por ela, interceder pela vida dela, aconselhá-la. Essa é a união de propósito. Muitas vezes, quando a gente não percebe, a gente acaba se infiltrando em uma união de sentimento. E a união de sentimento, ela gera morte, ela gera enfermidade na alma, ela gera coisas ruins, coisas que não são do Espírito. A de propósito, não. Então Esdras soube bem olhar para aqueles homens e falar, opa, aqueles ali têm sabedoria, aqueles ali servem, aqueles ali ministram, é desses que eu preciso. Qual é a mesa, jovem, que você tem se sentado nesse tempo? Está se alimentando de quê? Jovem adulto que está aqui, está ouvindo o quê? Agora nós vamos falar um pouquinho de caráter. Esdras cultivou um bom caráter. Por quê? Um pouco antes desse capítulo 8, o próprio rei escreve uma carta para ele, e nessa carta o rei, além de elogiar Esdras por todo o trabalho que ele já desempenhava e iria desempenhar, o rei, pela mão de Deus, liberou muita oferta. Eu falei assim, Esdras, pode pegar prata, pode pegar ouro, pode pegar tudo que você precisa para levar para Jerusalém, e você fazer as reconstruções, as reformas que você precisa. Eu declaro profeticamente que a mão de Deus, ela já se moveu em seu favor nesses dias, amém? A mão de Deus já se moveu no seu financeiro, na sua casa, na sua família. Os textos deixam bem claro o tempo todo que a mão de Deus estava sobre Esdras. A mão de Deus, ela está comigo e ela está com você. Amém? Gente, citei os exemplos aqui de propósito e sentimento. Aqui não tem espaço para sentimentos ruins, amém? Aqui tem espaço para propósito. Continue atento ao que o Senhor está falando com você. Chega para cá em nome de Jesus, que eu já te vi aí, não corre de mim não. Paulo, na carta aos Efésios, no versículo 1, ele fala assim, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você tem imitado a Deus, gente? Você tem imitado a Cristo? Você tem seguido o exemplo de Cristo? Porque eu vou falar uma coisa para você, seguir exemplo de Cristo, né? Só que na igreja, quando a gente vem bonito no culto de ceia, igual amanhã não, tá? Ser imitador de Cristo é no dia a dia, é no trabalho, é aonde ninguém te vê. Jesus também dizia que a árvore ela é conhecida pelo fruto que ela produz. Você será conhecido, eu serei conhecido pelo fruto que nós produzimos em Deus. As nossas ações, aonde ninguém nos vê, vai nos respaldar. Olha para dentro de si, você é uma pessoa de caráter? Você tem caráter? Como está o teu caráter? Às vezes acontecem situações que a gente fica pensando que é diabo, que é demônio na vida da pessoa, e não é, caráter. Caráter que precisa ser tratado e transformado. Declara em nome de Jesus o caráter de Cristo visto em você. Aonde você passar, Cristo sendo visto em você e através de você, seja no pouco, seja no muito. Tem algumas pessoas aqui esses dias que têm orado buscando algumas direções do Senhor. Deus está deixando bem claro o discernimento aqui. Ouça a voz do Espírito. Tem alguns aqui entre nós que têm orado esses dias, têm ouvido muitas vozes. Escolha ouvir a voz do Espírito. Ele sabe para quem está sendo direcionado. Ouça o Espírito para que você não se prejudique espiritualmente e não leve a tua casa junto. Estou liberando o que o Senhor está mandando eu liberar aqui. Terceiro tópico. Como fruto de seu relacionamento com Deus,
sentiu o que ele estava sentindo. Vamos comigo no capítulo 9 de Esdras. Estamos quase finalizando. Esdras capítulo 9, a partir do versículo 1 ao 5. Passados todos esses acontecimentos, os príncipes e capitães do povo vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, inclusive sacerdotes e levitas, não estão conseguindo se manter separados dos povos vizinhos e de suas práticas pagãs e abomináveis, como as dos cananeus, hititas, fariseus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Porquanto eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos, e nelas depositaram semente sagrada. Isso é, mesclaram a linhagem santa com a tradição pagã desses povos. E pior, nossos líderes oficiais e magistrados foram os primeiros a cometer essa infidelidade e transgressão. Assim que ouvi este relato, rasguei minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Pode parar aí um pouquinho. Quando Esdras chega em Jerusalém, ele se depara com essa notícia aqui, de que o povo dele, pessoas que ocupavam posição de ministros, pessoas que ocupavam posições importantes, estavam cometendo um pecado. Na lei de Moisés, Deus ele havia dito que o povo de Israel não deveria se casar com povos de outras nações. Deus havia prevenido eles disso porque sabia que através desses casamentos viriam alianças que não agradavam o coração dele. Alianças idólatras. Então Esdras chega naquele lugar, ele fica sabendo que o povo dele estava em pecado e ele então, como vocês puderam ver, ele rasga sua túnica. Vocês imaginam um homem desesperado. Um homem triste. Tem lugares que Deus vai levar a mim e a você, que a gente vai se sentir como esse homem. O mesmo Deus que nos leva para o vale, aliás, para o pasto primeiro, Ele nos leva para o vale de sombra da morte. Nós estávamos falando de conhecimento, agora a gente está falando de reforma. Qual é a área da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu ministério, que Deus está te pedindo para reformar? Eu acredito que a maioria aqui já passou por uma reforma em casa. Todo mundo sabe que reforma dá trabalho, né? Vou pegar o Wallace de exemplo, quando estava construindo a casa dele. Reforma é fácil? Dá trabalho, não dá? Você tem que quebrar, você tem que construir, você tem que pintar, tem que tirar aquilo que é velho, tem que colocar aquilo que é novo. Não é verdade, né, Rafael? Rafael trabalha em usina. O que acontece? A partir do conhecimento que nós temos do nosso Pai, que é Deus, nós vamos reformar muitas coisas à nossa volta, amém? Esse era o primeiro passo de Esdras. Eu nem vou ler os próximos versículos, porque sabe o que acontece? Esdras, no meio da multidão, ele começa a orar em arrependimento. Esdras, Patrícia, estava sentindo aquilo que Deus estava sentindo pelo coração dele, pelo povo dele. Deus está nos convidando a sentir o que Ele sente. Né, Natanael? Deus está te convidando a você sentir o que Ele sente. Deus está te convidando, Afonso, a sentir o que Ele sente, a saber o que Ele pensa. E isso requer relacionamento. Relacionamento. Paulo em Romanos, ele fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo aos Efésios também fala que o Espírito Santo, ele se entristece. Quando foi a última vez que você sentiu no seu interior aquilo que Deus estava sentindo? Seja a alegria dele, seja a tristeza dele.
Sabe como é que isso se manifesta? Quando a gente está convivendo com pessoas. É aí que isso se manifesta na nossa vida. Porque esse homem, ele estava com o coração doído de ver o estado espiritual em que o povo dele estava. Doído. Se o nosso coração nesse tempo não tem se doído, se a gente não chora, se a gente não sente a dor de quem está à nossa volta, se a gente se endurece quando vê o sofrimento alheio, nós não estamos sendo discípulos de Cristo da maneira correta. Se eu não sinto compaixão pela vida do Dainer quando eu vejo que ele está trilhando um caminho incorreto, eu preciso rever alguma coisa. Se eu não me importo com Pedro, que está lá atrás, espiritualmente, se eu não tenho essa atenção, eu preciso rever o meu cristianismo. Mas sabe qual é a parte boa nessa história toda? O povo foi avivado a partir da oração que Esdras fez. A reforma, ela começou ali de dentro para fora, ao ponto de que aqueles homens desfizeram seus casamentos com mulheres pagãs e mandaram elas embora. Mandaram elas embora. Ali iniciou-se um processo de purificação. O que tu tem que mandar embora da tua vida hoje? O que você precisa mandar embora da sua consciência? Qual é a mentira? Qual é o engano? O que você tem que se desfazer? Qual é o pecado que tu ainda pratica, que tu tem que se desfazer dele? Qual que é? É a pergunta que o Espírito faz essa noite. O que você precisa mandar embora da sua vida? Porque às vezes você tem o Espírito Santo habitando aí dentro, o Espírito Santo já te deu direções, mas você é teimoso e teimosa. E eu estou falando isso por experiência própria, porque quantas vezes Deus me disse, larga, solta, e eu não queria. Quantas vezes, jovem, você bate numa porta que Deus já disse não? Quantas vezes você está ali, ó, eu quero entrar, e Deus está falando não. Pega isso para a tua vida, não insista em coisas que Deus está dizendo não. Não insista. Deus quer que você vá para o norte, você quer ir para o sul. Deus quer que você vá fazer reforma, você não quer fazer reforma. Deus te chama para um nível mais profundo, você continua querendo raso. É tempo de posicionamento, é tempo de reforma. Até que Ele venha. Qual é a área da tua vida que precisa de reforma? O Espírito Santo te ajuda a reformar. Ele te ajuda. Né, meu amigo Gabriel? Deus te chama para um novo posicionamento. Um posicionamento onde as circunstâncias da tua vida não vão te definir. Você vai avançar por cima dela sabendo que Cristo te define, tá? Guarda isso no teu coração. Chega de se definir por causa daquilo que falam com você, se define a partir de Cristo. Não é o que vem de fora, é aquele que está dentro. Né, meu amigo Léo? A cruz te define. Não é o homem, não é o que o homem falou no passado, é Cristo. E quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, nós somos imparáveis. Convido você a ficar de pé.